Boa tarde, pessoal. Eu vou aguardar até 1h35 para iniciar, tá bom? Vou aguardar 5 minutos para ver se tem mais alguém que vai entrar. Boa tarde. Ok. Boa tarde a todos. Paula, me escuta?
Boa tarde a todos e a todas. Boa tarde. Boa tarde a todos. Boa tarde. Bom, então vou começar com as orientações. Cada apresentador terá 5 minutos para fazer sua exposição do seu trabalho. Se ultrapassar 5 minutos, vai ter uma penalidade, vai ter diminuição de pontos. Essa apresentação está sendo gravada. Os avaliadores terão 2 minutos e meio para fazer as orientações e considerações. Vamos começar. A Jornada Integrada de Ensino, Pesquisa e Extensão, GIEP, é uma realização conjunta das pró-reitorias de pesquisa e pós-graduação, de extensão universitária e de ensino, além da Gerência de Ensino e Pesquisa, GEP, do Hospital de Clínicas da UFTM. O objetivo principal da GIEP é apresentar os resultados dos programas e projetos de ensino e de pesquisas científicas e tecnológicas, e das ações de extensão com vista a estimular o processo educativo por meio da integração entre ensino, pesquisa e extensão. Em relação às ações extensionistas, são apresentados e discutidos os programas e projetos registrados no ano, incluindo as atividades contempladas pelos programas de bolsa institucional e bolsas externas. Desta forma, a UFTM se propõe a uma formação integral do discente, considerando a complexidade e o desafio face ao conhecimento, à diversidade cultural e à interdisciplinaridade. Então, vamos chamar o ID 55, autor Giovana Freitas Melo. Giovana, está aí? Com o título Aproveitamento das cinzas do bagaço de cana. A nossa mediadora que teve um probleminha de conexão já voltou. Você continua, Paula? Continuo, pode me liberar. Isso, então a autora Giovana está ausente, então você pode chamar a próxima do ID 54, e aí segue com você. Construção de protótipo de base móvel automática para equipamento voltaico. Assis Alves José, do Neto, está na sala? Estou aqui sim. Pode começar, Assis. Você tem 5 minutos para apresentação. Lembrando que o avaliador tem 2 minutos e meio cada para poder fazer questionamentos. Tá bom, obrigado. Está compartilhando? Boa tarde. Bom, a pesquisa foi voltada para a construção de um protótipo para equipamento fotovoltaico com a orientação do professor Marco Joanis Moreira. Bom, a gente tem percebido que com o crescimento populacional e com o desenvolvimento da indústria, tem uma necessidade muito grande no fator de energia elétrica. E a energia fotovoltaica não precisa disso. E com esse tema, que está em pauta hoje em dia, a eficiência com um protótipo de gerador com luz solar. Bom, as justificativas do projeto se baseiam na necessidade de uma discussão maior no meio educativo, com escolas, universidades e educativos em geral. E os objetivos principais seriam discutir os conceitos físicos relacionados com essa produção energética, proporcionar a compreensão do funcionamento dessa captação, como que funciona a placa solar, como que funciona a forma mecânica em si, como funciona a física da placa solar, e etc. E comparar os dois sistemas, que foi o que a gente fez.
a gente pegou um fixo e um móvel, com esse deslocamento no eixo polar. Bom, os métodos usados durante a pesquisa. Foi a pesquisa bibliográfica nos sites e a construção com um protótipo de Arduino, que seria a plaquinha para um microcontrolador, na verdade. E o desenvolvimento dessa programação, por ser um microcomputador, foi desenvolvida na IDE Arduino, que é a principal plataforma no desenvolvimento da programação. As coletas dos dados, que foram passadas, por sua vez, para um micro SD, que foi o meio de armazenamento que a gente achou, e foram realizadas análises para comprovar e comparar os dois meios, tanto fixo quanto a base móvel. Os resultados. Os resultados foram um pouco divergentes dos outros autores que a gente procurou e se mostraram meio incongruentes. Isso pode se dar por alguns casos. Bom, por exemplo, os dias diferentes. Por exemplo, a gente captou da base fixa na segunda e o do painel móvel na quinta. Então, pode ter dado uma diferença, por exemplo. Os problemas de alinhamento, pode ser algum problema na própria programação, talvez colocar mais algo, a baixa eficiência energética, ou seja, teríamos que procurar uma placa solar um pouco maior, uma placa fotovoltaica um pouco maior, ou algo do tipo. E as falhas no movimento. Por exemplo, a gente teve que deixar ela parada e a gente deixou o dia todo. E ela pode ter dado algum problema parado em algum momento, então não captou o que deveria ter pegado. A conclusão. A gente vai pegar análise, a gente vai fazer uma análise posterior, e com isso a gente também pode perceber que tem uma contribuição muito grande na área, nessa área do conhecimento, como nessa área do desenvolvimento de energia solar. Também cabe ressaltar que o adquirimento de vários conhecimentos com placas Arduino, por exemplo, na programação, na aquisição de conhecimentos, de tecnologias e etc. E essas são as referências que a gente usou. Obrigada, Assis. Obrigado. Os avaliadores, acho que só está aqui a Manuela, né? A Fabiana não está. Alguma pergunta? Primeiro, gostaria de parabenizar o Assis e o orientador dele. Assim, eu não tenho tanto conhecimento, sou um pouco leiga nesse assunto, principalmente nesse tipo de assunto, mas imagino o quanto não deve ser interessante para a área de vocês. O Assis, ele é de qual? É da graduação? Qual graduação? Ah, sim, entendi. Não é da graduação. Só na apresentação mesmo, vou falar mais da apresentação, eu achei que ele explicou bem, apesar de que eu não sei se foi a minha internet ou se foi a dele que às vezes deu alguma falha, que eu não consegui entender, compreender. Mas senti falta, por exemplo, quando ele falou que os resultados eles divergem de outras publicações, dessas publicações, e o que fala nessas outras publicações, né? Se teve incongruência, se elas estão relacionadas à diferença na coleta, em relação aos dados do painel fixo e móvel, enfim. Quais são essas referências que divergiram? O que essas referências falam? Para demonstrar a importância do projeto, do trabalho de vocês. E é isso mesmo, parabéns. Certinho. Vou chamar, então, o próximo, o ID 55, Geoprodutos desenvolvendo geoalimentos no território do aspirante Geoparque Uberaba. Nicolas Martins Costa, se encontra na sala? Sim, estou aqui. Nicolas, então, você tem 5 minutos para a apresentação. Perfeito.
Vocês estão conseguindo ver? Sim. Perfeito, então. Bom, pessoal, boa tarde. Me chamo Nicolas, sou da graduação de Engenharia de Alimentos aqui da UFTM. E o nosso intuito aqui do projeto em si é justamente geoprodutos, né, baseado na aspirante Geoparque Uberaba. Então, existe, né, agora um projeto em si para a gente ser um geoparque aqui em Uberaba, visto que é baseado na toda a geologia, toda a parte de fósseis, né, muito rica aqui no território. O intuito era justamente a gente conseguir fazer alimentos que desenvolvessem, né, todos os produtores aqui de Uberaba. Então, de início, realmente, né, esse era o intuito, a gente conseguir criar alimentos que, basicamente, eram fabricados a partir de matéria-prima de Uberaba, e não, por exemplo, de outros territórios. Então, foi apresentado, agora vai ser apresentado por mim, né, a orientadora foi a Priscila e a França, e a gente teve coautores também, que foi a Beatriz, a Isadora e a Laís. Então, eu já dei uma breve introduzida aqui de como que foi o projeto. Então, só para a gente conseguir entender um pouquinho mais a questão do geoparque. Então, realmente, é territórios reconhecidos pela Unesco, em que toda essa memória da Terra, né, ela é preservada. Então, vai muito em conjunto daquilo que eu havia comentado, né, da gente conseguir ter essa parte cultural e natural preservada dentro do território. Os geoprodutos, justamente, são esses produtos inspirados na geodiversidade do local, e ele vai utilizar, né, modos de preparo, modos de produção o mais tradicional possível. A gente teve aqui a participação da empresa júnior do curso, então ela contribuiu com a aplicação, né, dos conhecimentos que a gente já tinha adquirido em antigos projetos, para a gente conseguir colocar em prática nesse. Partindo agora para justificativo e objetivo, então justamente com esse conhecimento, né, que a GEA proporcionou para a gente fez as boas práticas de fabricação, que é um regulamento que todos os estabelecimentos, né, necessitam ter para estar regularizado frente aos órgãos, né? E qual que é o objetivo dele, né? Justamente a gente não ter ali contaminantes alimentares, então pode ser físico, químico, ambiental ou biológico. A gente prevenir também as doenças transmitidas pelos alimentos na hora do processamento, por uma contaminação cruzada. A gente conseguir ter edificações, instalações melhores, né? Higienização dos equipamentos, móveis, utensílios, e também a gente ter essa higiene dos manipuladores. Então, as boas práticas, né, é um conjunto dessas medidas que eu acabei de citar, para a gente ter um padrão mínimo ali de qualidade dentro do processamento, da fabricação, para a gente conseguir, né, ter um produto final ali com que a gente consiga garantir, né, uma qualidade higiênico-sanitária dentro dos padrões. Então, a gente desenvolveu essa atividade com esse apoio técnico, né, a todo o estabelecimento contemplado no projeto. Então, a gente desenvolveu o BPF, que é as boas práticas de fabricação. A gente adquiriu também, né, a ideia de ter um produto com maior qualidade, garantir que esses produtos tenham essa higienicidade, né, seja mais sanitário, e os manipuladores, né, que estavam ali durante o processamento já ter essa parte no dia a dia para eles colocarem em prática, né? Então, realmente, eles estarem treinados e capacitados para poder executar. Partindo agora para os métodos, então a gente realizou um checklist inicial do estabelecimento para a gente ver como que estava, né, atualmente, para rever, né, todas as inconformidades que existiu ali no local e as principais dificuldades no processo. Após isso, a gente conseguiu, através da RDC de 214/2006, que é pela Anvisa, a gente conseguiu ter esse apoio para a gente poder elaborar, né, todo um treinamento que foi aplicado durante 2 horas ali para os funcionários, e a gente conseguiu ver essas questões, né, de higienização, controle de vetores, abastecimento e higiene também dos manipuladores. Partindo dos resultados de discussão, então realmente a gente conseguiu ter uma diminuição de desperdício, facilidade da adaptação dos funcionários, regularização da produção, estava um estabelecimento de acordo com a legislação, capacitou, né, e certificou os funcionários que eles estavam presentes e também garantiu a qualidade do produto final.
Então, realmente, a gente conseguiu, né, ter essa regularização da produção e conseguiu garantir essa qualidade. Referências foram essas e muito obrigado. Obrigada, Nicolas. Manuela, tem alguma consideração? Oi, Nicolas, parabenizar o seu trabalho também. Acho que são 2 trabalhos parecidos, né? Deve ser um projeto de extensão grande de vocês, né? Com vários objetivos, deu para perceber a quantidade de objetivos. Muito interessante essa questão. Eu, por vir da área da saúde, para mim isso é novidade, essa questão, principalmente né, desse reaproveitamento que fala, né? E eu acho que eu nem diria reaproveitamento, mas a gente conseguir partir de um lado diferente, né? A gente conseguir, em vez de ter toda essa parte de alimento processado, que a gente tem, por exemplo, de outros lugares, né, vindo o suprimento, a gente conseguir desenvolver melhor os agricultores que tem aqui dentro. Então, aqui no município, a gente sabe, né, tem agricultores e tem produtores, né, com grande eficiência, só que por falta, muitas vezes, de subsídio ou algo assim, de incentivo, não conseguem ter um desenvolvimento maior, né? Então a ideia principal era justamente essa, né? Mas está atrelado sim, né? Tipo, a esse reaproveitamento, ter essa questão também ambiental no meio, né? Então acho que envolve tudo. Muito legal. Eu não sei como funciona a parte de pesquisa de vocês, mas quando a gente fala de resultados de discussão, eu sinto falta de discussão de referências, né? Os resultados que vocês trouxeram. Tá, mas o que está falando na literatura sobre esses resultados? É a mesma coisa que eu falei no trabalho anterior, porque vocês trouxeram resultados, mas eu senti falta da discussão. O que está falando na literatura? É parecido, não é? Tá indo ao encontro, tá indo de encontro? Posso só esclarecer? Aqui é a professora Priscila, sou orientadora. Na verdade, esse é um trabalho de extensão, né? Então, a extensão não está baseada aí só na comparação com resultados. O resultado do trabalho deles foi realmente conseguir implementar as boas práticas no estabelecimento e dar o treinamento para os manipuladores, para os funcionários que trabalham no restaurante. Então, a gente não tem dentro da extensão aí esse objetivo de ficar comparando o resultado com outras pesquisas, porque não é uma pesquisa, né? É um trabalho de aplicação prática. Sim, não, eu entendo. Eu só perguntei porque quando a gente fala de discussão, a gente sempre tenta trazer alguma coisa da literatura que parecida, que foi falada, para fortificar o nosso trabalho, na verdade, né? Os seus achados, a capacitação foi feita, e o que está falando para fortificar isso que vocês fizeram, mas é um trabalho extremamente relevante. Eu parabenizo o Nicolas, que também apresentou super bem. Obrigada, gente. Vou chamar, então, agora o próximo, o ID 56. Geoprodutos desenvolvendo geoalimentos no território do aspirante Geoparque Uberaba. Isabela Costa Lustosa, está na sala? Tá, né, Isabela? Oi, boa noite, boa tarde, gente, tudo bem? Eu vou apresentar. Você tem 5 minutos para apresentar, Isabela. Isadora, desculpa, pode começar. Vocês só me falam quando vocês estiverem vendo, por favor? Estamos vendo já. Então, boa tarde a todos. O meu projeto de extensão, né, também é o mesmo do Nicolas, é o Produtos e Desenvolvimento de Alimentos no território do aspirante Geoparque Uberaba. Ele vai ser apresentado por mim, as orientadoras foram a Priscila Viana e a Franci, e os coautores a Beatriz, a Laís e o Nicolas. Então, ali como introdução, né, um geoparque, ele é uma área que visa promover a conservação do patrimônio geológico e cultural e também estimula o desenvolvimento sustentável local.
Uberaba, ele é considerado um aspirante geoparque porque tem uma rica diversidade geológica e cultural e também abriga formações rojosas únicas e uma herança cultural valiosa. Então, a partir disso, estão sendo aplicadas diversas iniciativas para preservar e promover esses recursos, incluindo medidas voltadas para o desenvolvimento sustentável. E uma dessas iniciativas é o projeto Geoparque Uberaba Terra de Gigantes, qual a gente faz parte. Então, a partir disso, empresas juniores da UFTM, elas foram convocadas para auxiliar no desenvolvimento de restaurantes da região. E a AGEA, empresa júnior da Engenharia de Alimentos, que eu faço parte, teve como função, nesse projeto específico, desenvolver tabelas nutricionais de carnes pré-prontas de um restaurante local. As tabelas nutricionais, elas são uma ferramenta importante para informar os consumidores, promover a saúde pública e apoiar também o desenvolvimento de alimentos sustentáveis e responsáveis. Como justificativa e objetivos, a gente teve que oferecer suporte aos agricultores, produtores e empresas do setor alimentício que fazem parte desse programa, fornecer consultoria e acesso à tecnologia para melhorar a produção de novos geoprodutos, aumentar a excelência desses geoprodutos e, nesse projeto específico, elaboração de 4 tabelas nutricionais de carnes pré-prontas produzidas nesse restaurante, sendo elas brisket, também conhecido como peito bovino, cupim, costela sem recheio e costela com recheio de mussarela. Então, a metodologia, primeiramente, a gente teve uma coleta de informações através de um formulário específico. Em seguida dessa coleta, teve com um banco de dados seguros e legislações de rotulagens, principalmente a RDC 727 de 2022 e a IN 75 de 2020, foi possível calcular a quantidade de cada nutriente presente no alimento e confirmar essas informações necessárias. Em seguida, teve a elaboração dessas tabelas e a revisão, e, por fim, a apresentação para o proprietário do estabelecimento. Passando agora para os resultados de discussões, a partir do rápido e fácil contato com o proprietário, a gente conseguiu todas as informações necessárias para fazer as tabelas. Então, em primeiro aqui, a gente tem a tabela nutricional do brisket. Em seguida, a gente tem a tabela nutricional do cupim. Na figura 3, temos a tabela nutricional da costela sem recheio. E na figura 4, a tabela nutricional da costela com mussarela. Em todas essas tabelas, no rótulo desses alimentos, é preciso ter a rotulagem frontal, aquela lupa, para gordura saturada e para sódio. Para gordura saturada, porque em 100 gramas do alimento, da carne, existe mais de 6 gramas de gordura saturada, e ter a rotulagem frontal para sódio, porque em 100 gramas do alimento tem mais de 600 miligramas de sódio. Conclusão, então, com a implementação desse projeto, o restaurante local ele pôde melhorar a qualidade de seus produtos e aumentar a sua competitividade no mercado. A tabela nutricional, ela permite que os consumidores tomem decisões mais informadas sobre suas escolhas alimentares, promovendo, assim, a saúde e o bem-estar. Além disso, a valorização dos geoprodutos alimentícios, ele contribui para a preservação do patrimônio cultural e geológico. E também contribui, para o desenvolvimento da economia da cidade, porque em breve o cliente ele já vai querer vender esse produto. E também, é claro, que contribuiu para o meu desenvolvimento pessoal e profissional. E aqui estão as minhas referências. Certinho, obrigada, Isadora. Suas considerações, Manuela? Todo mundo me ouve certinho? Acho que a minha rede está instável. A Isadora é diferente do Nicolas, que é da graduação, é da Júnior. Ou é da graduação também? Não, todos fazem parte do mesmo projeto de extensão. São 4 projetos, na verdade, e aqui estão sendo apresentados 2 somente, os outros 2 foram de manhã. Esse projeto, eu acho que o Nicolas ter apresentado primeiro e depois a Isadora complementou. É como se fosse realmente um exemplo
do que da apresentação do Nicolas. Então, eu acho que complementou a apresentação dele, é muito, muito interessante. Nós, da área da saúde, a gente sabe o quanto é importante, né, a parte da nutrição, a parte da questão dos alimentos, e realmente queria parabenizar esse projeto de extrema importância e ver como ele está sendo aplicado aí na prática. Muito bom, muito relevante. Parabéns. Não tenho nenhuma consideração a não ser elogios mesmo. Certinho, muito obrigada. Vou chamar agora o próximo apresentação. ID 57, a inserção no mercado de trabalho e os impactos na saúde de adolescentes e jovens aprendizes, uma experiência de extensão. Lucas Silva Enir, que está na sala já, né? Tô. Lucas, você pode começar, você tem 5 minutos para apresentar. Uhum. Vocês estão vendo? Sim, Acredito que sim, né? Sim, pode Uhum. começar. Tranquilo. Então, boa tarde para todo mundo. Eu sou o Luca e eu vou apresentar o trabalho, a inserção no mercado de trabalho e os impactos na saúde do adolescente e o jovem aprendiz, uma experiência de extensão. Eu sou o Luca Nirschel, o meu orientador é o Ailton Aragão e a gente tem como coautor também a Kathleen Fonseca. Bom, basicamente, o que a gente apresentou, o que a gente fez basicamente a gente está olhando como basicamente a gente consegue promover nesse tipo de população, que no caso é o jovem aprendiz. Então, em sua maioria são adolescentes que se inseriram no mercado de trabalho, e eu faço parte do programa de extensão para além do mercado de trabalho, projeto de vida e saúde para adolescentes, que está no seu 4º ano, que trabalha em conjunto com a Fundação Dr. René Barsan, que é a FETC em Minas Gerais, que basicamente alia ensino técnico e inserção no mercado de trabalho e fomento de participação cidadã. Então, basicamente, os nossos objetivos desse estudo, que se baseia numa experiência que a gente teve nessa extensão, é basicamente compreender como o trabalho vai participar da formação da identidade desses jovens, o que vai ser basicamente muito importante para a própria formação da saúde integral deles, em específico, que é na minha área, como psicologia, da saúde mental deles, certo? E então a gente vai ter essas perspectivas de entender que o trabalho ele é um elemento muito importante de centralidade para a formação dessa identidade e que isso vai impactar a vida desse adolescente de maneira bem completa. E aí a gente vai dar um foco na saúde, correto? Bom. Aí, falando dos métodos, aí a gente basicamente é um grupo de extensão, então os extensionistas eles vão se reunir para a gente conseguir aprender umas coisas, aprender conceitos sobre esse tipo de população, aprender as dinâmicas que a gente vai aplicar nesses coletivos para a gente conseguir conversar aquilo que os próprios coletivos querem, e semanalmente a gente se encontra para fazer essa formação, sendo coordenada pelo Aragão, e de 15 em 15 dias a gente fica 1h30 lá na instituição com coletivos fixos, e aí a gente vai trabalhando os assuntos que eles querem trabalhar. Isso é de maneira bem diversa, então é bem aquilo que eles sentem vontade de trabalhar. Muitas vezes aparecem assuntos como situações sociais, o próprio trabalho, situações de projeto de vida, mas isso eu vou complementar um pouquinho mais à frente. E aí, basicamente, algumas fotos do nosso período de formação. A foto 1 da gente conversando, a foto 2 da gente praticando uma dinâmica que a gente, eventualmente, vai aplicar lá na instituição, certo? Então, basicamente, o resultado da discussão, a gente consegue perceber com a nossa experiência nesse ano que a gente teve do trabalho, que o trabalho realmente é uma realidade marcante. Os adolescentes, eles que vão estar nessa instituição como jovens aprendizes, eles vão se construir como trabalhadores. E isso é uma coisa que tem muitos poréns, no sentido de que causa sofrimento. Então, o que a gente consegue perceber desse sofrimento é que existe uma incapacidade muito grande de você conciliar o seu tempo de trabalho com o seu tempo de estudo. Principalmente porque a maioria da galera que a gente atende são pessoas que vão precisar ajudar em casa. Então, o dinheiro não fica para eles, o dinheiro é literalmente para eles ajudarem na renda familiar. E aí tem uma série de
de fatores dentro do trabalho, como uma cobrança excessiva, uma carga de horário que é bem inconciliável e uma redução muito grande com contato com a família, contato com os amigos e situações de lazer. Isso prejudica de uma forma bem visível a saúde deles, em especial a saúde mental. Então, a gente consegue ver isso e o que a gente propõe é que esse tipo de experiência é muito importante para a gente compreender esse tipo de população que é um caso bem específico, é um caso bem comum aqui no Brasil. E é bem importante a gente ter pesquisas futuras que vão basicamente focar nesse tipo de população para a gente entender com mais profundidade, com mais embasamento teórico, o que se passa e melhorar as nossas intervenções, porque é uma população que realmente precisa, certo? É isso. Essa é a minha apresentação. Obrigado a todos. E aqui as minhas referências. Obrigada, Luca. Manuela? Bom, primeiro, parabéns, Luca, pela apresentação, bem explicada. E eu queria também saber de você, na verdade, fazer uma pergunta para você, talvez até na questão pessoal. Quando vocês falam que é preciso promover a saúde desses adolescentes e jovens aprendizes, em qual sentido vocês estão se referindo? Como assim, como vocês vão fazer essa promoção de saúde? No sentido que eu acho que a gente trabalha principalmente, é esse espaço de escuta. Então, quando a gente basicamente imagina que eles têm uma agenda, e é uma agenda bem lotada, então é o trabalho, é a escola e as atividades dentro da FET. E então é muito comum a galera adorar a gente quando a gente vai para lá, porque basicamente é um momento de escape. Então, promovendo esse espaço e ampliando um pouco, porque eles estão lá na frente, então é trabalho, agora no final do ano é Enem, série de coisas que não abre espaço para, por exemplo, eles conversarem sobre sexualidade, sobre como é crescer, sobre como é ter as aspirações do futuro. Então, abrindo esse espaço e fazendo com que eles possam efetivamente refletir sobre algumas situações, é que a gente consegue promover saúde. E a gente vê alguns aumentos. Então, tem relatos no nosso grupo de extensão de, por exemplo, uma menina que se inscreveu no vestibular, no SISU no meio do ano e conseguiu passar em psicologia e era da sala da gente, sabe? E tanto até na efetivação da promoção da cidadania, sabe? A gente conseguir discutir esses temas com ele e principalmente lideradas por eles, né? Porque a gente não oferece nada. Basicamente, eles dão os temas e a gente só vai trabalhar com eles, né? Então, mais nesse sentido. E só mais uma coisa, além desse espaço que vocês estão proporcionando para eles de discussão, tem alguma outra coisa que vocês pensam em fazer em relação à promoção de saúde? Pode ser orientações para casa, orientações, enfim, algum tipo de outra orientação, além desse espaço, para que ele possa ter dentro da casa dele, ou ter no trabalho, alguma outra coisa que vocês orientariam. Tudo depende, novamente, tudo depende do que aqueles adolescentes trazem, mas já acontece. Então, por exemplo, quando a gente vai falar sobre propriamente educação sexual, já aconteceu esse fato. Quando a gente vai falar sobre própria saúde mental, a gente consegue descrever, a gente oferece, explica quais equipamentos da rede pública de saúde eles podem acessar. O Aragão, no começo desse ano, ele fez um desenvolvimento, um trabalho com a galera da educação física lá, então existem outros projetos que saem da extensão, né? Esse é o ponto específico, aí a gente vai trabalhando com essa demanda que está vindo, entendeu? E até próprio, por exemplo, de planejamento de vida. Como esse fato simplesmente de fazer essa psicoeducação, de você explicar certas coisas e explicar para eles, porque é uma dúvida que às vezes eles não têm fácil acesso, né? Principalmente que a gente vai falar da saúde mental, esse acesso para saber que lugar ele vai para quando ele precisa, porque é uma coisa que realmente tem pouco acesso, é mais nesse sentido. Legal, parabéns. É exatamente isso que talvez eu estava pensando, né? Até a questão de orientar ele fora, né? A questão de orientar ele aonde ele pode ir, aonde ele tem acesso, com quem ele pode conversar dentro de uma unidade, ele vai direto num PS, ele vai ali direto na UMS, na UBS, enfim, legal, super legal esse projeto de vocês. Parabéns. Parabéns pela apresentação. Gratidão.
Obrigada, Luca. Vou chamar agora o próximo. ID 58, planetário itinerante da UFTM. Lucas Carvalho Rosa de Souza. Tá aí, né, Lucas? Oi, sim, tô aqui sim. Pode começar. Você tem 5 minutos para sua apresentação. Quando vocês estiverem vendo a apresentação, só confirma para mim, por favor. Estamos vendo. Tá. Boa tarde, meu nome é Lucas, eu sou apresentador. Eu tenho como orientador desse projeto Planetário Itinerante do UFTM o professor Pedro, o professor Marcos Dionísio e o professor Daniel. E também tenho outro discente, que é o Caio César Balduino. Bom, a gente sabe que o céu ele é um objeto de curiosidade desde os tempos antigos, né? E graças ao avanço tecnológico, fica cada vez mais fácil a gente obter esse conhecimento sobre o assunto, fazendo com que a divulgação sobre astronomia ela se torne cada vez mais acessível. E um dos projetos que a UFTM tem para passar sobre astronomia é o Planetário Itinerante. Ela tem alguns outros projetos, mas a gente vai se ater a esse. Bom, e por que ter um planetário itinerante? Primeiro que ele é uma forma de educação não formal. Ele é um museu itinerante. O próprio nome já diz, né? Itinerante quer dizer que a gente pode se locomover com ele, fazendo isso ser um grande destaque. Dentro desse planetário, acontecem sessões voltadas para o tema de astronomia, geologia, entre várias outras coisas que a gente vai ver no próximo slide. E ele se torna um forte modelo de divulgação científica também, porque a linguagem que é trabalhada dentro desse planetário é uma linguagem acessível a todos. Bom, aqui eu vou falar um pouco sobre os métodos. Ele acontece como uma visita guiada, certo? Quem participa dele tem acesso ao arsenal de vídeos que geralmente são escolhidos pelos monitores, né? No caso eu e o Caio, que varia muito de acordo com a faixa etária das pessoas que estão lá dentro. No final, sempre acontece aquele famoso tira-dúvida, aquela conversa, caso os alunos queiram conversar, queiram tirar dúvidas, perguntar as coisas pertinentes ao tema, ou até mesmo foge um pouquinho do tema, perguntando coisas sobre o espaço, e assim vai. Aqui sobre os resultados das discussões, o projeto ele começou em março, né? A nossa primeira visita, na verdade, ela ocorreu em abril. A gente atendeu cerca de 200 alunos no colégio de apoio. Lá foram atendidos alunos de manhã e de tarde. O planetário a gente sempre vai trabalhar de manhã e de tarde nas escolas para tentar atender o número máximo de pessoas. E lá a gente atendeu alunos do ensino fundamental 1 e 2 e também do ensino médio. Aqui falando mais um pouco sobre os resultados de discussões, a ideia do foco do planetário é mais nas escolas, é mais nos alunos. A gente atendeu esse ano escolas públicas e particulares, a gente procurou dar uma mescla aí. A gente atendeu também os alunos do Lecampo da UFTM, a gente participou das 2 recepções de calouros do ICN na UFTM, e a gente participou também da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, que vários alunos de escolas públicas de Uberaba e região, eles, inclusive um dos idealizadores aqui é o Dionísio, que está aqui na sala, alunos de Uberaba e região, eles vieram até a UFTM para participar de várias atividades, dentre elas o planetário. A nossa última visita, ela ocorreu na semana passada, passado retrasado, não me recordo agora, a gente foi na escola Corina, e só na escola do Corina a gente atendeu cerca de 420 alunos. Essas 2 fotos aqui do lado são dos alunos que foram na Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. Desde 2017, o planetário já atendeu mais ou menos 14 mil pessoas. Só esse ano já foram mais de 1.700 pessoas que passaram pelo planetário ao longo desses 9 meses de projeto. Com isso, a gente percebe um forte interesse da comunidade. Além dessas escolas que a gente entendeu, várias outras escolas elas procuraram agendar para levar o planetário e tudo mais. Porém, devido a essa grande procura, a agenda já estava cheia, então muitos demonstraram interesse já para o próximo ano. Em março mesmo, a gente já tinha visita marcada até setembro e tudo mais, então muitas escolas de fato querem estar participando, querem estar levando o planetário para os alunos. Outro ponto importante são os feedbacks. Tanto os alunos como os professores, eles trazem ótimos feedbacks, eles agradecem, alguns alunos lá quando termina a apresentação agradece, aplaude, faz perguntas, tem muitos alunos que são muito engajados, né, no tema de astronomia, são muito curiosos, então eles fazem muitas perguntas, demonstrando de fato interesse naquilo e no projeto. E isso faz com que o projeto ele seja cada vez mais divulgado e cada vez mais procurado. E essas aqui são as nossas referências. Obrigado, Lucas. Manuela? Bom, Lucas, parabéns, você é seu orientador.
Eu não entendi na apresentação, Lucas, é de qual graduação? É da graduação? De licenciatura de Física. Ah, licenciatura de Física. Isso. Acho esse trabalho super interessante, porque realmente a gente tem que aproximar mesmo a universidade com a sociedade, com a comunidade. A gente tem vários meios de fazer isso, e esse é um meio extremamente interessante, eu também não sabia. Até mesmo para ser uma porta de entrada ali dentro da universidade, né? Então, super interessante, desde lá do ensino fundamental, para já despertar o interesse ali dentro da universidade. Enfim, parabéns, Lucas, pelo trabalho. Não tenho nenhuma consideração a fazer, mas achei extremamente interessante. Parabéns. Obrigado. A ideia mesmo é da gente... Eu não aprofundei muito devido ao tempo, né? Inclusive, como o Dionísio falou no chat, o meu TCC também é voltado para essa área, mas a ideia é realmente a divulgação científica e a aproximação das pessoas para o FTM, né? Que às vezes parece muito fechado, então essa aproximação ajuda bastante. Sim, muito interessante. Da área da saúde, a gente também tenta fazer muito isso, né? Trazer a comunidade, idosos, jovens, mas a gente sabe o quanto isso é difícil. Despertar esse interesse desde lá do ensino fundamental é muito importante mesmo. Parabéns. E acho que essa temática é de interesse, assim, principalmente desses adolescentes, das crianças e dos adolescentes. Parabéns. Certo, obrigado, Lucas. Eu vou voltar aqui, acabamos a lista dos projetos a serem avaliados. Eu vou retornar aqui no primeiro, que não estava, ID 53. Giovana Freitas Melo Garcia está na sala? Giovana? Bom, acredito que não, né? Acho que a Giovana não compareceu. Gente, queria agradecer a todos, agradecer as participações, a presença da avaliadora Manuela, professora Manuela, todos que participaram, e reforçar, né, que todas as apresentações vão estar disponíveis com link para o YouTube, que vai estar no site da GIEP, e que as listas de presenças, na verdade, o próprio avaliador é que vai colocar na hora dele fazer a avaliação no IFTM-NET. Certinho? Muito obrigada, uma boa tarde a todos. Obrigada, gente. Boa tarde para todo mundo. Paula, esse primeiro trabalho, ele estava aparecendo para mim ali na UFTM-NET e agora não está mais. Será que ele foi retirado? Não sei, eu vou perguntar aqui para as meninas, só um minutinho. Manuela, esse da Giovana? Isso, que não foi apresentado, ele não está mais ali. E também estava com o nome de avaliadores diferentes, era a Manuela e o Thiago, se eu não me engano, o Thiago ficou aqui um tempo, mas falaram o nome de outra pessoa como avaliador, que não era a Manuela. Além da Manuela. Acho que era a Fabiana que tá. Mas para a gente estava o Thiago e a Manuela. Para mim estava a Fabiana também. Posso tirar uma dúvida? Claro. No caso do Assis, como ficou instalado errado, porque quando ele cadastrou, em vez dele colocar a iniciação científica, ele colocou extensão, por isso que ele veio parar aqui na sala. Como que fica essa questão dele ter apresentado em sala errada, Paula? Será que dá para fazer uma conversa com o pessoal lá da iniciação científica para comprovar que ele apresentou aqui? Marcos, eu vou conversar com as meninas, vou pedir para procurar vocês, pessoal da organização. Então, porque no início da semana eu até mandei um e-mail para eles, só que eles não me responderam. Tá, vou reforçar aqui. Eu posso colocar também ali nas observações, Marcos, da avaliação, essa questão, que aí eu acho que já fica evidente, porque a gente tem acesso ao trabalho dele, eu coloco lá. Não, certinho, então, muito obrigado. Boa tarde. Boa tarde.